revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso seca o justo, a justiça é torcida. Quantos aqui já ouviram falar nesse Martin Simpson? Levante as mãos, que poucos conhecem. Ele fez uma postagem no Instagram dele, e ele escreveu a seguinte frase: se a maioria da humanidade tivesse uma escolha, não livraríamos o mundo do flagelo do câncer ou doença e doença? Por que Deus não faz uma coisa dessa? E ele não deixou o evangelho, mas ele disse que está deixando o evangelho. Mais ou menos 40 anos, um dos líderes da Hillsong, do grupo de louvor da Hillsong, escreveu vários louvores e ele está desistindo. Diz que está desistindo de Deus. E ele pergunta aqui: por que Deus não faz uma coisa dessa? Por que Deus não cura o câncer? Por que existe o câncer? Polêmico, né, irmãos? Então, pensando nisso, amados, eu trouxe alguns exemplos para os irmãos. Pensa o seguinte: todos aqui, a maioria aqui trabalha fora, mas a grande maioria já comprou alguma coisa. E quando você compra alguma coisa, você paga um imposto. Quando você quer fazer tudo certinho, principalmente dentro da lei, que é o correto, que é o que a Bíblia manda nós fazermos, o que acontece? Você paga os impostos. Indevidos ou devidos, você tem que pagar os impostos. Então imagina que você chega na sua casa, depois da luta de trabalho, e você pagando aqueles impostos, e você vê nas manchetes dos jornais escrito que teve um rombo de 6,2 bilhões na Petrobras, que aconteceu entre 2002 e 2014. 6,2 bilhões de corrupção, um dos maiores escândalos de corrupção do mundo, e você ali pagando seus impostos. Isso é justo, amados? Você pega o exemplo também de Brumadinho, onde teve mais de 250 mortos identificados, muitos não foram identificados, e ali você vê a ganância do homem, a ganância pela extração do minério, a ganância por dinheiro, e pessoas ali morrendo. Se você assiste Datena ou Cidade Alerta, não sei quantos aqui já assistiram, mas gente, é terrível. A vida não está valendo mais nada. Pai matando filho, filho matando pai, uma tristeza, pessoas morrendo por causa de um celular de 200, 300 reais. Ou seja, a vida não está valendo praticamente nada. Está terrível a situação. Não sei quantos aqui já andaram no centro de São Paulo, na Cracolândia, próximo da Cracolândia. Terrível, terrível. Certa vez, eu e a Rissa, nós fomos participar de uma palestra que nós vimos na internet, e nós descemos numa estação, não lembro qual, que nós tínhamos que passar justamente em frente à Cracolândia. Irmãos, parecem mortos-vivos. Ali é terrível. Como que pode uma pessoa chegar nesse ponto? Nós vemos também muita heresia no nosso meio. As igrejas buscando um marketing para conseguir atrair pessoas com uma estrutura muito boa. Contudo, Deus, a palavra de Deus, pequena. E nós vemos tudo isso, amados. E um outro ponto de vista interessante é a questão do islamismo. Não sei se os irmãos estão acompanhando ou não essa questão do islamismo, e não sei se os irmãos sabem um pouco dessa religião, mas os especialistas dizem que até 2060 será a maior religião do mundo. Tudo isso, amados, traz o quê? Sofrimento, medo, dúvida, desespero. E aí a gente começa a parar para pensar o seguinte: aonde está Deus? Por que Deus
não age? Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Aonde está Deus? No livro que nós acabamos de ler, amados, falou sobre violência, Hamas, no original, que significa o quê? Significa derramamento de sangue. Lá tinha violência, iniquidade, opressão, destruição, contendas, litígio, que significa conflitos de interesse. E a lei se afrouxa, ou seja, a lei de Deus estava sendo desprezada por toda parte ali. E a justiça torcida, ou seja, injustiças estavam acontecendo. E Abacuque, ele começa o seu livro com um grito de socorro a Deus, que aparentemente um Deus que não ouvia ele. E ele diz, como nós lemos: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Era essa situação que Abacuque estava vivendo, um momento muito terrível. E alguém já ouviu alguém orar dessa forma? Imagine, eu tinha um péssimo costume, que graças a Deus eu consegui me libertar desse costume, é que quando eu tenho um irmão que está orando do meu lado, um pouco mais alto, eu fico prestando atenção na oração dele, ficava prestando atenção, não sei se acontece isso com os irmãos também, mas imagine alguém orando do seu lado. Até quando, Senhor, que eu vou ficar orando igual bobo? Orando, e o Senhor não faz nada? Até quando eu vou ficar orando? Aí você vai falar: misericórdia. Amados, é essa situação que Abacuque estava vivendo, e é isso que está escrito. Então, amados, eu quero dizer para os irmãos que quando as circunstâncias lhe fazem duvidar, a Bíblia mostra que você pode confiar em Deus. Amém, irmãos? E como permanecer firme em qualquer circunstâncias, independente do que esteja acontecendo? Como que nós podemos continuar firmes? E eu dividi a mensagem aqui, amados, em 3 ensinamentos que esse livro, que é riquíssimo, pequeno porém riquíssimo de informações, pode nos dar e nos esclarecer nesta noite. O primeiro ensinamento: nem sempre Deus age da forma que nós queremos. Amém? Olhe para o irmão do seu lado e fala: nem sempre Deus age da forma que você quer. Nem sempre, amados, Deus age da forma que nós queremos. Acompanhe comigo, amados, na Bíblia. De novo no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 6. Amém? Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Abacuque, ele estava questionando: Deus, por que você não faz nada? Por que a gente vai ficar nessa iniquidade, nessa violência? Por que não faz alguma coisa, meu Senhor? E amados, nem sempre Deus age da forma que nós queremos. E o que nós acabamos de ler? O que Deus respondeu ali para Abacuque? Ele respondeu que ele estava atiçando os babilônicos, que era um povo terrível, um povo cruel, um povo violento, para conquistar as terras dele. Aí Abacuque, ele entrou em choque. Acompanhe comigo no capítulo 1, versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo? Puseste aquele povo, tu, ó rocha, ou fundaste para servir a disciplina? Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que proferem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então Abacuque estava esperando uma resposta diferente de Deus. Ele estava esperando que respondesse: Abacuque, fica tranquilo, que eu vou acabar com toda a violência, eu vou acabar com toda a injustiça. O que Deus responde para ele? Eu vou enviar um povo pior do que vocês, para matar vocês, para acabar com vocês. Aí ele entra em choque, e ele não aceita a resposta de Deus. E ele fala: Senhor, mas o Senhor é tão puro de olhos, como que o Senhor vai permitir uma coisa dessa?
E ali ele se fecha, ele entra em choque. Como que você pode usar uma nação mais pecadora do que nós para nos castigar? Nesse caso, como um chicote de Deus. E Deus ainda incitando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, para acabar com todo mundo lá. E ele entra em choque. E amados, algo interessante, como uma lição que nós precisamos ter, é que o diálogo com Deus, ele tem que ser sincero. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei como que é a sua vida, o que está acontecendo. Eu não sei os seus pensamentos, eu não sei o que você está pensando ou deixando de pensar. Eu não sei se você está pensando em desistir desse Deus. Eu não sei, mas quando você orar com Deus, tem que ser sincero. Não pode ser uma oração pagã, com meras repetições, aonde nós ficamos repetindo, pedindo, com várias repetições, esperando que Deus responda aquilo que a gente quer ouvir, esperando que Deus fale aquilo que a gente quer escutar, e faça aquilo que a gente acha que é o melhor. Mas amados, nem sempre Deus age da forma que nós queremos, e aqui é um exemplo. Então quando você orar a Deus, tudo aquilo que tira a tua paz, tudo aquilo que deixa você confuso, que deixa você perplexo, assim como aconteceu com Abacuque, seja sincero com Deus, ore realmente a Deus, que não seja uma oração pagã. E quando você ora e as coisas não acontecem do jeito que você quer, qual que é a sua reação? O que você faz depois disso? Amados, nós precisamos confiar em Deus em qualquer situação. O segundo ensinamento que eu quero trazer para os irmãos, que a forma que Deus age, ela vai além da compreensão humana. Então no primeiro momento, Abacuque estava ali clamando a Deus, e Deus não respondia. Quando respondeu, deu uma resposta que ele não queria ouvir, e ali ele ficou em choque. E na sequência, amados, no Abacuque capítulo 2, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 4. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Deus está dizendo para ele: não se preocupe, eu estou vendo todas as coisas, eu consigo enxergar a impiedade e as pessoas com a perversidade no coração, mas fica tranquilo, eu estou vendo tudo, mas a perspectiva é diferente, porque o justo, ele viverá pela fé. Amém, irmãos? O justo viverá pela fé. E no capítulo 3, na sequência, amados, capítulo 3, versículo 2, a resposta de Abacuque, depois que Deus disse que o justo viverá pela fé: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no percurso dos anos, faze conhecida, na tua ira, lembra da misericórdia. Aqui, mesmo sabendo da resposta de Deus, ele se conformou, ele ainda estava alarmado. Ele ouviu isso e ainda ficou mais preocupado ainda. Não era a resposta que ele queria ouvir. Irmãos, nós precisamos aprender sobre o silêncio, muitas das vezes, de Deus. O silêncio de Deus, amados, é quando, não uma oração pagã, no sentido de você estar orando a Deus, falando com Deus, apenas da boca para fora. Deus, eu confio em Ti, eu confio nos Teus caminhos, mas por dentro você está alarmado, você está preocupado. Então quando nós falamos de silêncio, amados, é aquietar a sua alma, é confiar verdadeiramente em Deus, independentemente de qualquer circunstância. Já aconteceu alguma vez com os irmãos, ou ficaram sabendo de alguém que falou assim: é o seguinte,
eu vou orar pela última vez. Se Deus não fizer nada, eu largo Deus, eu largo o Evangelho. Amados, que confiança é essa? Nós precisamos confiar em Deus em qualquer situação. O justo, ele vai viver pela sua fidelidade a Deus. É diferente a forma com que Deus age, ela não é de acordo com a compreensão humana. Vai muito além disso, amados. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. E amados, eu quero dizer para você nessa noite, não desista. Coloque-se em silêncio, aquieta o teu coração e confia em Deus. Então Deus está dizendo nessa noite, confia em mim. Eu peço para que os irmãos acompanhem no capítulo 3. E o terceiro ensinamento que nós podemos tirar, amados, de Abacuque, é que nós devemos confiar em Deus em qualquer situação. Então, depois de tudo isso que tinha acontecido, amados, capítulo 3, versículo 17, está escrito assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Foi assim que ele começou a mudar a sua mente e perceber e confiar em Deus em qualquer situação. Então, ainda que os problemas venham, ainda que dê tudo errado, amados, ainda que você não veja da perspectiva humana a solução, você precisa confiar em Deus. E foi assim que Abacuque percebeu, amados, que ele deveria confiar em Deus em qualquer situação. Além das circunstâncias, amado, é possível ser feliz. Existem pessoas que estão sempre sorrindo. Vocês lembram do pastor Amâncio que esteve aqui há não muito tempo atrás, amados? Aquele homem o tempo inteiro sorrindo. Porque a partir do momento que você consegue confiar em Deus, você não vive mais pelos seus próprios meios, pelos seus próprios conhecimentos. A partir do momento que você confia em Deus, muda a sua perspectiva de mundo, porque você é peregrino nessa terra. Então muda totalmente a forma com que você pensa, com que você vive. É uma mudança, amados, de pensamento. E acompanhe comigo ainda no capítulo 3, versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Aí assim ele encerra o seu livro. Amados, a corça, para quem não conhece, é um animal que quando o predador dele vai pegar ele, vai em cima dele para matar ele, ele tem os pés muito ligeiros e ele corre muito. E ele tem uma capacidade que mesmo em lugares íngremes e com pedras, ele consegue caminhar tranquilo, sem perder o equilíbrio. E ele corre sobre as pedras, e assim o predador não consegue pegar ele. E Abacuque está dizendo aqui, amados: faz os meus pés como os da corça. Então, amados, os problemas eles virão. Existem muitas coisas que virão, e nós não podemos entender, ou não conseguimos entender a forma com que Deus pensa, porque vai além da compreensão humana, como nós dissemos aqui. Mas diante dos problemas, não perca o equilíbrio. Peça a Deus que faça com que os seus pés sejam como os da corça, e pare de reclamar. Irmãos, o mundo sim, ele está complicado, está lastimável. E muitas das vezes na história da Bíblia, nós vemos que é necessário um chicote de Deus mesmo, para que o povo aprenda e volte os caminhos para Deus. Mas irmãos, peça a Deus: me ensina a andar sobre as pedras. Amém, irmãos? E confie completamente
nesse Deus. Não diminua o ritmo diante das dificuldades. A partir do momento que você coloca a sua vida diante de Deus, a partir do momento que você coloca todas as coisas diante de Deus e confia em Deus, o seu fardo fica leve, o seu fardo, ele fica tranquilo, e você pode ser feliz. Por isso que nós falamos que a felicidade é só em Deus. Se você falar assim, não é por Deus, é meus próprios meios, eu consigo fazer. Aí você acorda cedo, você trabalha em 3 empregos e você vai correndo, vai acontecer alguma coisa, mas você não vai conseguir ser feliz. Olha o mundo como está, amados. Por isso que eu falo para os irmãos, a felicidade é só em Deus, amados, independente das circunstâncias. Eu não sei aonde você está procurando a sua felicidade, eu não sei aonde você está procurando um descanso, aonde você tem depositado a sua confiança. Talvez um descanso numa cinemada, talvez no Netflix, talvez uma noite de sono. Uma noite de sono e eu fico tranquilo. Talvez um culto top, ou então uma estrutura muito legal da igreja. A gente vem a tocar aqui e fica muito legal, aí você fica tranquilo e você vai trabalhar essa sua confiança. Eu não sei aonde você está depositando a sua confiança, mas se você depositar a sua confiança em você, meu irmão, não vai durar muito tempo. Se você depositar a sua confiança no mundo, no contexto geral, amados, está cada dia pior. Nós vemos 2000 anos atrás, e as coisas se repetem, ou seja, Deus é o mesmo. As coisas mudam, mas o homem, ele permanece o mesmo. Enquanto o homem permanecer o mesmo, ele vai continuar tomando chicotada de Deus. Então, amados, eu não sei aonde você está depositando a sua força, mas em Isaías 40:31 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão como águias, e correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Isaías, amados, disse isso. E meus irmãos, eu digo para os irmãos, aonde você tem depositado a tua confiança? Meus irmãos, se você depositar a sua confiança em qualquer outra coisa que não seja Deus, você pode procurar, e você não vai ser feliz. Se você está na casa de Deus hoje, e você pensa em questão de estrutura de igreja, e você pensa em pessoas que estão do teu lado, e você pensa em tudo isso como conforto, meu irmão, sinto muito lhe dizer, mas você, mesmo dentro da igreja, mesmo conhecendo a Jesus, você não vai conseguir ser feliz. A única forma de você conseguir ser feliz é você depositando as suas esperanças, a sua confiança, não com oração pagãs, mas falando a Deus mesmo que aflige o teu coração. Deus, eu não concordo com isso, porque isso acontece, mas eu confio em Ti. Faça os meus pés como os pés da corça. Oh, glória a Deus! Vocês entendem, irmãos? Sabe, irmãos, muitas das vezes, todos nós ficamos dessa forma mesmo. Nós paramos para olhar a situação do mundo, do islamismo, como nós falamos, do evangelho, de tudo isso. Se nós não confiarmos em Deus, amados, e não colocarmos nossa esperança em Deus, nós seremos presa fácil, amados, mesmo dentro das igrejas. Sei lá, amados, talvez você esteja pensando em abandonar um projeto de vida. Talvez você está aqui nesta noite, mas você tem pensado em abandonar Deus, a igreja, ou talvez procurando alguma coisa que lhe dê força para continuar. E eu lhe digo, a única força para você continuar é em Jesus. Mude a sua perspectiva, a forma com que você está enxergando as coisas, a forma com que Deus vê as coisas e como Ele faz as coisas é diferente da parte humana. Então, ainda que você ache que esteja tudo errado,
ainda que na sua cabeça você fale: por que Deus não faz isso? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Amados, confia em Deus. Não diga só da boca para fora: eu confio em Deus. Mas confie. Quando você confia em Deus, você sabe que Deus, Ele sabe o que está fazendo. E Ele vem fazendo isso durante a história, amados. Desde Noé, o povo vem tomando chicoteada de Deus e não aprende, amados, e não aprende. E como que está a nossa situação, da nossa igreja? Como que está a sua situação? Como que você tem proferido essa fé? Você teve uma semana provavelmente cansativa, e você está aqui. O que você veio fazer aqui? Nós viemos cultuar a esse Deus. Mas você confia no Deus que você está cultuando ou não? Então, amados, nesta noite, vamos renovar as nossas forças. Não só diga, mas confia em Deus de toda a sua alma, independente de qualquer circunstância, amados. Você quer sair aqui desta noite com a capacidade de andar sobre as pedras? Você quer sair aqui desta noite confiando realmente nesse Deus, independente de qualquer coisa, amados? Dessa forma, amados, a gente não consegue desistir por qualquer tipo de problema. Muitas das vezes qualquer coisa faz a gente querer desistir, amados, porque nossa confiança não está em Deus. Então Deus está dizendo para você: volte os seus olhos para Deus, confia em Deus, e o mais Ele fará. Irmãos, Ele é a força que nós precisamos. Ele é a força que você precisa para você ir trabalhar. Ele é a força que você precisa para você vir para a igreja, para você congregar. Então, amados, as coisas não estão nas coisas deste mundo. Então, amados, aprenda a enfrentar os problemas sobre a perspectiva de que Deus é a nossa força. Espere nele, confia nele, e o mais Ele fará, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Eu tenho meditado muito nesta mensagem, e eu vou continuar meditando nela durante a semana, amados. 3 capítulos, um dos profetas menores, e traz um ensinamento tão grande de vida, amados. Tão grande, porque não é fácil, amados. Não é fácil as coisas que acontecem, os impostos que você tem que pagar, todas as coisas que acontecem na sua vida. Não é fácil, nós podemos entender. Mas se você colocar as tuas forças, se você mudar a sua perspectiva e entender que Deus, Ele não pensa da mesma forma que nós, seres humanos, Ele pensa diferente. E quando diz que o justo viverá pela fé, amados, sabe o que isso significa? Que o ímpio, muitas das vezes, nós vemos de repente um ímpio prosperando, digamos assim, de uma forma diferente, de uma forma ilícita, do nosso lado, e nós ficamos pensando: nossa, mas eu sou honesto e o outro ali está conseguindo progredir. E Deus está dizendo nessa noite para você: não se preocupe, o justo viverá pela fé. Então continue com a sua justiça, continue confiando em Deus, não perca as esperanças. Por mais que esteja ruim, continue na justiça que é a palavra de Deus. E se você continuar com a justiça que é a palavra de Deus, e não largar esse Deus, Deus está vendo, e você vai viver pela fé, e não pelas coisas que acontecem, ou que deixam de acontecer, na sua vida ou na vida dos outros. Amados, eu fico por satisfeito, se os irmãos saírem daqui entendendo isso, que o justo viverá pela fé. Não desista, persista. Se você não está muito legal, entregue a Deus, confia em Deus, peça suas forças para Deus, e diga: faça os meus pés como os pés da corça, eu confio em Ti.
mesmo com toda a corrupção que está acontecendo. Eu confio em Ti, mesmo com o câncer que pode acontecer com várias pessoas. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti, meu Deus, Salvador. Não desista, o justo viverá pela fé. Amém, amados? Deus está vendo tudo o que está acontecendo. E ainda que para você esteja ruim, que não seja tudo muito legal, de repente na vida, né? O Evangelho muitas das vezes está sendo distorcido, que é uma das coisas que ele falou aqui também. Ninguém estava entendendo mais a lei, desprezando a lei do Senhor. E muitas das vezes nos púlpitos é pregado ao contrário. É pregado que você tem que prosperar, você consegue, você faz. Mas Deus está dizendo nesta noite, a minha perspectiva é totalmente diferente do que você imagina. Não são riquezas, não é prestígio, mas é algo totalmente diferente. Totalmente diferente. O que são poucos anos aqui na terra para uma vida eterna no céu, amados. O justo viverá pela fé. Então continue na justiça, que Deus está olhando, amados. Não desacredite de Deus, amém? Eu não sei se o que você tem passado na tua vida, eu não sei, mas Deus está dizendo nesta noite: não desista, persista. E se você está sem forças para caminhar, ou se você acha que pelas suas próprias forças você vai conseguir, Ele está dizendo que você não vai conseguir. Deposite as suas forças em mim, deposite as suas forças no Pai, amados. Deposite realmente, seja sincero com Deus, como Abacuque foi, e assim você vai conseguir viver feliz, independente das circunstâncias. O Evangelho não te promete uma vida aonde você vai sempre prosperar e não vai ter nenhuma tristeza. Não é assim, amados. Eu não sei o que você está passando na tua vida, eu sei o que eu estou passando na minha vida, mas eu digo para os irmãos, eu confio em Deus. E é isso que eu aprendi com o livro de Abacuque, e eu quero compartilhar isso com vocês. Confia em Deus em qualquer circunstâncias. Eu não sei se estão falando mal de você, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei se você está pensando em desistir de tudo, ou até mesmo acabar com a tua vida. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que Deus, Ele está vendo você. Você crê em Deus? Então seja alegre, para de tristeza. Para de tristeza. Se você pensar nesse mundo, você vai ser triste mesmo. Mas pensa em Deus. Amém, amados? Deposite as suas forças nesse Deus. Coloque as suas esperanças em Deus. Confia de verdade em Deus. Seja sincero com Deus. Confia em Deus, e o mais Ele fará na tua vida. Aí sim você vai aprender a viver pela fé. Amém, irmãos? E nós podemos ser felizes sim. Glória a Deus. Persista, amados.